Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando mais um bate-papo com notícia, aqui no nosso estúdio, com o jornalista e professor Roberto John. Tudo bem, professor? Tudo bom? Pedir aos nossos internautas que compartilhem os nossos vídeos, assine o nosso canal e ative o sininho aí para não perder nenhum episódio do podcast do portal piauihoje.com. Roberto John, hoje vamos começar o nosso bate-papo aqui com a notícia lá da sua cidade, né? Lá em Porto do Marruás. Porto dos Marruazes, ali, Marruares? Marruás. Aquele Porto boi dos valente. Marruazes, é? Marruás. Marruás. Marruá. Então, é parente da Juma Marruá, né, É Valente? isso. Então, lá, cidade de Porto, aqui no norte do Piauí, próxima à Esperantina, por ali, aquela Depois de Miguel Alves, Miguel Alves, e tá. entre... Então, hoje aconteceu lá, você acredita em milagre, professor? Olha, algumas características de alguns fenômenos podem ser classificados pela igreja como milagre. E alguma situação que ocorreu lá hoje pode se classificar como isso, porque a situação foi realmente muito inusitada, né? O Pois sacristão... eu vou falar aqui para os Uhum. nossos internautas o que foi que aconteceu. Pois bem, o teto da igreja de São Francisco das Chagas, lá na cidade de Porto, no norte do Piauí, desabou por volta das 5 horas da madrugada de hoje, dessa quinta-feira, né? Essa igreja ela fica próxima ao rio Parnaíba, na parte De mais frente baixa, para o rio. Fica de de frente frente para o para o rio rio. Parnaíba, na parte chamada parte baixa da cidade de Uma Porto, né? baixinha chamada. É. O que chamou a atenção é que o desabamento do teto inteiro, o teto desabou lá, mas as figuras dos santos, as estátuas, né? Essa, As imagens, né? o sacrário, né? O altar e essas imagens, essas pinturas ficaram intactas, né? Nós temos imagem, né, Pedro, dessa, Aí olha aí, ó, a imagem da queda, né? da imagem da Milagre em Porto. O teto da igreja desaba em pleno festejo, mas os santos do altar ficaram ilesos, né? Tem também outros aspectos lá, né, professor? Tem que o sacristão estava limpando a igreja para ter a primeira missa que Arnaldo, o nome do sacristão. Arnaldo, a procissão de Levante do Mastro foi ontem, uma procissão muito bonita, com muita Quer gente. dizer, E ontem ontem foi o Levante do Mastro, né? iniciou os O festejos. festejo, que termina dia 4, que é o dia de São Francisco. E é uma festa muito concorrida, toda aquela região do Maranhão toda, Miguel Alves, todo acorre para Porto. Sim, É muito festa tradicional essa festa, tradicional. muito tradicional e muita devoção do povo com São Francisco em Porto, né? Então, às 5 da manhã, 5h05 mais ou menos, o sacristão Arnaldo, Arnaldo, estava limpando para poder preparar a missa que seria às 6 horas da manhã. da manhã. Ele disse que às 5h05 começou a sentir uns estralos no teto, umas coisas, e foi aumentando os estralos, e ele, quando percebeu que aumentou mesmo, ele sai da Sai, igreja. Logo que sai, correu, saiu caiu debaixo do. tudo. E aí já é, se considerar, aí já é um primeiro milagre, porque ele sai no tempo que... E a outra, porque seria um desastre de proporções muito grandes se tivesse Se tivesse desabado acontecido na hora na hora da missa, da porque é celebração, né? muita gente que acorre para essa igreja, e ela fica lotada, que fica às margens da igreja, fica tudo lotado de gente e dentro não entra ninguém É. mais. Então imagina, foi totalmente, você vê as imagens aí, foi totalmente o teto, com toda a extensão da Nós temos, igreja, ela inclusive, cai. imagem aérea aí, né, Pedro? Do E teto, lá da situação que ficou a igreja. Se puder mostrar, viu, Pedro? então Vamos mostrar foi uma essas imagens situação, é uma para os comoção. internautas. É uma igreja que o pessoal tem muita devoção, né? Então tá uma comoção em Porto com relação a isso, início do festejo, né? Então é toda uma... Olha aí a O imagem. Tem um vídeo, povo, esse é um vídeo, Pedro? o povo realmente está A muito gente triste, consegue né? ver. Tá aí, ó, a situação da igreja. Realmente, se essa igreja, se Se esse tivesse desabamento lotado, né? Os tivesse bancos aí tudo acontecido fora, no horário da celebração da missa, com certeza teria sido eram teria tido muito, vítimas, né? muito Algumas vítimas, vítimas. lógico. Pode ser que não morresse alguém, mas com certeza Isso ficar gente é uma ferida. reforma que está sendo feita pelo pároco lá. É uma igreja antiga, né? Ela foi reformada para ver que ela é bem pequenininha, depois foi crescendo, aí já está mais ou menos média. E Era uma estava capela, fazendo na uma verdade. capela de São Francisco, e ele estava fazendo a reforma do Do teto, teto, colocando estrutura de ferro, estrutura de ferro com madeiras mais pesadas. pesadas. Mas se você vê as paredes, são paredes antigas, né? Então
Eu acho que faltou aí uma questão mais de um cuidado de engenharia ou de um arquiteto de ver exatamente Você a vê que dimensão ali da estrutura, a né? estrutura de ferro foi a que dobrou A que toda. dobrou todo, Deve ter ficado exatamente. com muito peso sobre Peso, esse telhado. E essa exato. estrutura, as paredes estão Tão intactas, só. intacta, As paredes exatamente. ficaram tudo no lugarzinho que se vê aí foi a estrutura de De ferro ferro, talvez e inadequada, né? foi o O peso aí, o peso cálculo também, o da cálculo, estrutura exatamente. não Talvez deve tenha ter sido faltado bem isso. feito, deve ter sido feito E o com uma que armação de ferro mais mais fina. resistente, né? Teria que ser algo mais Mais resistente, resistente. já que aumentou o peso. Realmente essa observação tua é correta, porque ele enverga totalmente, né? Bem no Aí meio. foi a que O se vê peso aqui significa como se fosse sem o uma peso. perícia, É, mas só olhando aqui pelas imagens dá para perceber que a estrutura de ferro foi que ela cedeu, cedeu. né? E Com aí o você falou peso, aí, aqui está o altar, aqui, depois mostra aquela outra imagem, Pedro, em que aparece aí. daí, Aí onde fica o São Francisco com outros santos, Nossa Senhora, Jesus o e José, sacrário e o altar ficaram altar ficou preservados, preservado e os santos inteirinho, não não foram foram atingidos. atingidos assim, não quebrou, né? E, e aí, ó, daí é muito triste. Então é É uma lamentável, situação né? muito lamentável, o início do festejo, né? Certo. Porque são 9, termina no dia 4, a ideia lá é de fazer continuar ali as novenas, tal, cobrir, né, aquilo ali e continuar o festejo. Agora, Roberto, as pessoas não perdem a oportunidade de fazer também uma crítica, né? Tá tendo muito boato, porque Boato, aproveita, fofoca, cidade inclusive, pequena a do fofoca interior principalmente. e vincula questões políticas que não tem nada a ver com a questão da religiosa, mas está tendo muita versão. Um diz que, que foi Um um castigo. castigo, porque Não, tem uma ala que diz diz que isso, foi que milagre. É milagre por milagre. conta da história de ter. O sacristão se salvou por um triz. Ah, o O teto santo, o teto desabar antes da desabou da celebração. celebração, que seria um desastre sem É, proporção a gente não enorme, pode né? calcular o que poderia ter Calculado. acontecido. E os santos principais não foram danificados, Aham, né? Realmente tem um pouco disso, né? O povo tá... Aí é. tá essa coisa, aí fica aquela... os caras que não são muito satisfeitos com o padre, fica dizendo Que a obra tenha que a sido obra mal tem sido mal feita. feita. Então, o boato Está na tá cidade. na cidade. Mas o É, certo é que a festa o festejo vai continuar. O prefeito Aloysio Vaz foi lá, já se colocou à disposição para, junto com o pároco e a comunidade, de restaurar a igreja, reconstruir a reconstruir a igreja, igreja. né? Estão pensando, inclusive, algumas pessoas já dando ideia de ampliar um pouquinho, aproveitar Aproveitar para ampliar essa mais a igreja. situação, mas realmente dar um suporte para a estrutura do teto. Realmente tem que ter colunas nas laterais para poder segurar, Aham. não sei. Mas pelo que você observou muito bem, a estrutura parece que ela Cedeu, a cedeu. estrutura de E ferro aí não colocada teve deve ter jeito. sido muito peso sobre a Muito peso. estrutura mais fina, É, né? é. Deve ter desabado. Felizmente não Não aconteceu, não aconteceu, teve não vítimas, teve né? vítima. Não teve pessoas feridas, os danos foram só danos materiais Materiais. e a preservação das imagens que as É. pessoas cultuam, né? Então, lamentável, mas está O festejo mantido, vai vai continuar continuar normal, o festejo lá de Porto, vai continuar. E, assim, claro, a programação do festejo vai sofrer modificou um pouco, vai né? alterar um pouco, Algumas missas devem ser deslocadas para a matriz, né, de Nossa Senhora da porque a Conceição. igreja de São Francisco ia comportar boa parte ou toda a parte da programação, Embora as novenas eram todas feitas à noite, que faz aquela né? novena com texto e tal, era tudo no pátio da igreja, fica Sim, fica uma rodeado. multidão de gente ali, Sim. fora da igreja, nem ninguém entrava na igreja. Então, agora vai ser mantida a programação, Vão fazer uma perícia também, essas coisas todas, né? deve ir para a igreja matriz de Nossa Senhora da A Conceição. Conceição, as missas que são pela manhã, que é Ah, mais interna, né? ah, Mas a novena mesmo deve continuar lá, pelo que eu fui informado. tá certo. Então, vamos aqui torcer para que tudo acabe bem e que a igreja lá de Porto seja reconstruída o mais breve possível para que os fiéis voltem às suas orações. Roberto John, que é lá de Porto, né? Onde Roberto, Porto é uma igreja muito conhece bem, né? querida, né? Muito querida pelo povo. Começou com uma capelinha pequena, a capelinha fica na Baixinha, próximo onde Roberto, eu morava. vamos aqui mudar de assunto, nós estamos aqui. O Brasil, a gente fala isso sempre, né? Mas tem muita gente esperta, é um país que tem muito Eu não bandido, né? Muita sei, porque coisa, né? Impressionante. essa leva de pessoas que perderam o escrúpulo, perderam a capacidade de ver o que é correto, do que é costume, do que é malversação, do que é roubo, do que é. Isso coisa realmente é um fenômeno que
muito grave. E É, aí, hoje pela manhã, né? Hoje a polícia do Piauí, a Polícia Civil do Piauí, fez uma nova operação contra os chamados influencers digitais suspeitos de promover jogos de azar online ilegalmente em Teresina. A operação da polícia foi hoje pela manhã, né? Nessa quinta-feira. É, tá virando uma moda, né? coisa moda, Virando né? moda. Os influencers no Piauí é a terceira vez que acontece isso, né? Entre, a- Depois entre de os, com crime, né? entre os investigados está a Maria Vitória de Souza Lima, conhecido como DJ Latina Gold, Latina Latina Gold. Gold. Né? Ela possui 153 mil seguidores em sua conta no Instagram. Né? Outro que também foi preso, a questão do jogo do Tigrinho, né? Tigrinho, né? Ela é companheira de Domingos da Silva Ferreira, o DJ Lobox. né? Tem Que tem 19 mil. 19 mil seguidores, que também foi alvo da operação. O casal tem 2 filhos e se exibe nas redes sociais um padrão de vida elevado. Esse pessoal tem primeira coisa é essa, é uma ostentação danada, né? É uma coisa assim, é um tipo de exibicionismo, né? E se você vai olhar o conteúdo, eu mesmo não gosto muito dessas coisas, porque são coisas muito triviais e muito sem Supérfluo, conteúdo, sem, não, para mim isso não tem muita não tem validade, importância. importância nenhuma. Pois Aí é. foi presa também, ou investigada, né, a Nayana da Lima Fonseca, empresária de uma loja de roupa, também com 69 mil seguidores, né? A página oficial da conta tem 327 mil, né? E vai depois Natália Tércia Carlos Ribeiro. Tem outra investigada que é a Nayana da É que Lima Fonseca. é que eu citei há pouco, É né? a dona de uma loja, A né? loja. E aí, seguindo a Natália Tércia Carlos Ribeiro, também Uhum. com 40 e quase 50 mil seguidores, né? Está entre os alvos, né? Ela administra um estúdio de beleza, né? 4 mil seguidores nas redes Seguidores. sociais. E tudo aqui muito bem sorridentes, muito bem Rapaz, tem umas produzidas, pessoas, né, né? bonitas, jovens, né, que se Jovens, metem com né? essa facilidade É de muito ficar rico estranho. rápido, né? É uma Como azar coisa dos outros, de uma né? tendência mundial também isso, né? De que Do você vê crime. aí jogos, jogadores envolvidos, um conjunto de situações que estão levando a uma deturpação da questão não vou falar moral, né? Mas vamos dizer, de ser honesto, né? Da honestidade e fazer um trabalho que seja honesto. Na verdade é uma maneira fácil de ficar Fácil de rico. ficar rico, né? Então eles entram nessas coisas, não se E importando com o que aconteça nas pessoas que que na são verdade, seduzidas, né? que Por esse viciadas. aspecto, viciadas nessa Destrói história. família, destrói Exatamente. jovens. Os jovens começam a pegar dinheiro dos pais, fazer crimes Para para você ver, participar do jogo e para ostentar também. quando o Estado quer regular, tem Aí vem gente contra, né? Dizendo que não, deixa a liberdade e tal. E não é essa, assim. essa história da liberdade de expressão. A gente volta a dizer, a liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime. Quando se fala em regulação das redes sociais, é exatamente para evitar esse Evitar tipo esse de... tipo de coisa, né? Porque isso aqui, inclusive, Alberto, tem notícias de que esses influencers, esse tipo de coisa que eles fazem, termina influenciando pessoas a se suicidar. Em alguns conteúdos levam a isso porque de Mutilações. mutilações e tal. Alguns foram identificados, um grupo do Panamá a fazer tudo isso e se disseminou pelo mundo todo e foi muito grave. Tentaram, no Brasil parece que ele foi banido, né? Mas era um grupo que muito sério. As pessoas faziam mutilações na pele, porque eles faziam tipo de quase que um desafio, né? É. E as pessoas terminavam, geralmente jovens, né? Adolescentes, né? O que a gente tem visto nos últimos dias são prisões da Polícia Federal, Polícia Estaduais, todo mundo falando a mesma coisa, prendendo essas pessoas, e aí quando se fala como você falou aí na questão da punição, da segurança nas redes sociais, que é a regulamentação. Na hora que se regular, punir as redes que promovem esse tipo de ação, também isso vai diminuir, com certeza. Claro que vai ter sempre gente que tenta uma forma de burlar a lei, mas
com a lei fica mais fácil pegar quem está prejudicando a população, quem está E cometendo você crime. vê que para a sociedade não tem geração de nenhum emprego, praticamente. A Não própria gera, só pessoa gera em riqueza para si, eles. uma coisa Para a muito, sociedade muito fica só o prejuízo, né? prejuízo, né? De arcar com os De prejuízos das construir, famílias. de destruição de família, um conjunto de situações que ocorrem como consequência disso. Verdade. Roberto, agora vamos falar de coisa boa lá para a cidade de Parnaíba. Alô, povo de Parnaíba. Foi divulgada hoje, né, a lista preliminar das pessoas contempladas no programa Minha Casa Minha Vida em Parnaíba. O portal Piauí Hoje está com essa matéria e com a lista dos contemplados, né? A Prefeitura de Parnaíba divulgou nesta quarta-feira a relação preliminar, isso foi ontem, né? Foi ontem. Dos selecionados para receber são 427 unidades habitacionais do Muita conjunto casa. Dom Rufino 4, no bairro Igaraçu, por meio do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. O programa é financiado via Caixa Econômica Federal. Mais uma boa ação para Parnaíba, Roberto? Uma boa ação e hoje teve até uma polêmica com relação a isso, porque diz, só tem um nome da pessoa, mas o que vale é o CPF. A partir do CPF você faz as classificações que tem que ser feito, porque tem para o acesso a quem tem o NIS, que é o do Programa Social da Bolsa Família, Bolsa né? Família, tem que estar no Cade Tem que Único. estar no Cade Único. E tem outras modalidades também, Outros critérios. outros critérios para idosos, para outras coisas. Então, está bem formatado lá esse caso de Parnaíba. E hoje sai uma crítica que só tem o nome da pessoa, mas se tem um CPF, resolve o problema. O CPF é que é a identidade hoje usada para todo mundo. Porque no afã de fazer a inscrição, a pessoa bota o nome na hora lá. Mas depois isso tudo é corrigido, tudo é, como é que diz? A Caixa Econômica o critério chama é muito... os selecionados. Primeiro, e o CPF é que é o que vai chamar a pessoa, Porque como é que acontece? Os classificados, eles se inscrevem lá na prefeitura, aí ocorre essa classificação. Aí vejo todos os critérios, que se enquadram ou não se enquadram nos critérios. Esses classificados são encaminhados para a Caixa Econômica Federal. Os técnicos da Caixa Econômica Federal analisam toda a documentação, se eles se enquadram. As condicionalidades também. Se eles se enquadram nos critérios do programa ou não. Aqueles que se enquadram, a Caixa Econômica já começa a fazer o trabalho de financiamento. Os que não se enquadram são substituídos por aqueles. Porque, na verdade. Ou dependendo do critério, vai entrando naquilo da gratuidade, que é o pessoal do Bolsa Família, dessas coisas. O pessoal, né, que tem necessidade. O ideal, o interessante a gente destacar aqui, que esse programa ele é feito para quem não tem onde morar. Para as pessoas que não têm residência. O sonho da casa própria, que muita gente falou durante muito tempo, está saindo do papel, está saindo do sonho para virar realidade agora. Então, pessoas de má vontade, pessoas de má índole, não podem atrapalhar as pessoas que realmente necessitam de receber esse benefício do governo federal. Então, fica aqui o nosso recado. Aqueles que não têm necessidade da casa própria... Não se inscrevam, não vão atrapalhar as pessoas. Eu me lembro para fazer especulação e vender depois. Aconteceu muito aqui nos primeiros... Não, aconteceu, inclusive, aquele rapaz lá que era da Operação Lava Jato, o procurador, Deltan Dallagnol, comprou imóveis do Minha Casa Minha Vida lá no Paraná, lá em Curitiba. Então, não precisa, um cara que não precisa. Então, esse tipo de gente que não precisa... Olha, fica feio. E o pior, Roberto, é que tem muita gente que fala aquele falso moralista. Né? Agora que diz que não, que denuncia corrupção, que não gosta de corrupção. Mas na primeira oportunidade como essa, ele vai lá tentar ganhar uma casa sem ter direito. O prefeito está de parabéns aí. 427 unidades é um número razoável, significativo. Não sei se é anterior a isso, né? Mas... entregar 427 unidades é um feito importantíssimo. E já no primeiro ano de governo, né? E é porque ele está assumindo agora, e o programa vai continuar, vai acabar agora. Essas unidades, aliás, a informação oficial é que durante esse atual governo do presidente foram 4 milhões de unidades, em todo o país. Exatamente. 4 milhões de unidades, novas unidades habitacionais, e não só das unidades populares, Roberto. O governo abriu
uma possibilidade de financiamento para a classe média. Média também. Apartamentos no valor de até 500 mil reais de financiamento. Né? Essa lista ela é preliminar, porque vai passar por todos esses filtros até chegar. Lógico, vai ter gente que não está dentro do critério, sai. É claro. E aí entra dentro, eles estão sendo muito criteriosos. Depois daquela denúncia do ano passado, né? Não teve uma denúncia de que as pessoas estavam. Então, está de parabéns aí os contemplados, né? Principalmente. E a prefeitura, né, por estar aí, o governo federal também, que mantém o programa. A gente sabe que o déficit habitacional no Piauí, ou no Brasil, ainda é grande. No Piauí também. Mas essas ações do programa Minha Casa Minha Vida, de alguma forma, têm ajudado bastante, contribuído para diminuir essa questão do déficit habitacional do Brasil, que ainda é grande, repito. Mas, aos poucos, vai se chegando aquele número ideal. 4 milhões já é um grande número, mas ainda precisa fazer muito mais. A gente sabe que depende de recursos, que não tem todos os recursos. O governo do presidente Lula pegou algumas dívidas do governo anterior que teve que quitar, né? Teve aí o calote dos precatórios, o calote do ICMS dos governos dos estados, que teve que devolver por conta daquela tentativa de baixar o preço da gasolina superficialmente, né? E outras coisas que teve contas da época da pandemia que foram pagas só em 2023 e 2024. Então, de qualquer forma, o programa foi restabelecido, que tinha sido acabado, né? Como tinha sido acabado o programa Mais Médico, né? Depois voltou, né? Então, mas eu acho que tem e vários outros programas que estão surgindo, que vai ter até agora, que foi aprovado pelo Senado, até que enfim, né? A questão da isenção. Então, um conjunto de ações, de medidas, né? Para favorecer e melhorar a vida dos mais pobres, né? De quem mais precisa. Dentro daquela lógica que o presidente Lula e o governador Rafael Santelli disse que tem uma lógica que une. Exatamente, todo um conjunto de ações voltado para um objetivo, que é exatamente da cidadania. E acabar com as desigualdades. Exatamente. Então, o combate às desigualdades sociais não é o que só uma coisa, ela é um combo de situações, né, que vão favorecendo uma vida melhor, dignidade, essas coisas assim. Agora, aqui uma notícia rápida para o povo de Teresina. O metrô de Teresina terá uma paralisação parcial por uma semana para as obras de duplicação do metrô. As obras que estão sendo feitas, além da ampliação, está sendo duplicada. Agora serão duas linhas. Duas vias, né? Duas vias. Isso é importante. A circulação do metrô de Teresina será interrompida temporariamente em um trecho da linha a partir de sexta-feira, dia 26. Né? Os serviços ficarão parados entre os bairros Parque Ideal e Renascença até o dia 3 de outubro. Um período curto aí. Então, vamos torcer para que o serviço seja restabelecido o mais rápido possível, porque o metrô de Teresina, viu, Roberto, triplicou o número de usuários. Primeiro que a gratuidade, né? A gratuidade estabelecida pelo governador. E eu vi alguns depoimentos das pessoas que com menos de tantos 35 minutos, mais ou menos, 40 minutos. O tempo de deslocamento, exato, que melhor do que ônibus e até de carro. menor do que do carro e no ônibus. Agora, outra coisa aqui, que a duplicação é importante, porque aliás, coincidindo, eu falei com o presidente da companhia, o Wilson Martins, ele disse que realmente já tem uma nova composição que é para fazer esse movimento de volta ao mesmo tempo, né? Isso facilita demais a agilidade também, o número também vai aumentar o fluxo de passageiros, também, com certeza. E ele disse que tem alguns projetos para ampliação, mas não para ligar a Zona Sul, a Zona Leste, passando por parte da Zona Norte. Norte, né? Menos um pouco, porque ele disse que depois vai pensar uma coisa lá para chegar ao Mucambinho, né? Mas chega uma parte da Norte, realmente. Eu acho que a UESP parece. Hoje já passa agora, já passa na Zona Norte, ali próximo na Avenida Miguel Horta. Talvez chegar na UESP, eu não sei, uma coisa assim. Não é? Mas é uma boa. Não tem como uma cidade como Teresina, que está quase chegando a 1 milhão de habitantes, não ter uma estrutura metroviária mais ampla, rede, com várias linhas. Até porque, né? Roberto, um dos maiores problemas de Teresina é a questão dos transportes públicos. A prefeitura não conseguiu resolver. Ainda, né? Que pegou uma herança aí, mas não conseguiu. Tinha toda uma ideia de que seria resolvido, mas
Esse problema é mais, vamos dizer, ele é tão, vamos dizer, estrutural no Piauí, em Teresina, que você remonta, você repórter também, você É. sabe que essa história é uma lenga-lenga que vem Muito de tempo muito e tempo não e resolve em não se resolve definitivo. porque não se enfrenta a questão principal, Uhum. que é a questão das licitações, dos subsídios às empresas. Você lembra aí do tempo da primavera, de várias... É. E hoje essas coisas continuam o mesmo formato, com nomes diferentes, É. e a situação continua, vamos dizer, crônica, é uma coisa assim Se a muito prefeitura doida. não der dinheiro para as empresas, elas param. Como se a prefeitura. Exato, Não seria melhor a prefeitura fazer sua própria linha de ônibus, já pois que é. o dinheiro é o Já que a mesmo? iniciativa privada não segura e não dá conta do ponto de vista de garantir sua própria frota E manter e ir para o mercado, é. né, com trabalho E eficiente, essa com pessoa, e estudo, esse pessoal que é é defensor muito maluco, do livre, sabe? do livre Do livre mercado, da mercado nessa concorrência, hora que é o né? subsídio do Estado, porque não banca, alega que não tem volume de carga, volume de passageiros, e aí entra num mundo que você... E aí a crise aparece, É, né? Não tem é o, jeito, porque não tem como os municípios, o município, bancar isso de uma forma tal e não ter uma certa, vamos dizer, contrapartida das empresas e o prestar o serviço razoável, e né? E o prestar o serviço que razoável preste, né? dentro de uma aliança público-privado, mas que cada um ganhe, né? É. E não fique só a questão dos subsídios E que a e população a não seja população prejudicada, prejudicada. né? É, Então é isso. E essa questão essas pessoas aí que ficam brigando nessa coisa aí, não resolve tu o não problema. resolve o problema. É o mesmo pessoal que defende o Estado mínimo, Mínimo. né? É o Estado mínimo para os E não outros. sabe que o Estado é quem dá todo o suporte É, para que a iniciativa privada tenha o funcione. ente funcione. É uma coisa muito contraditório, Eu muito sou contra o maluco. Estado mínimo, Aí mas eu precisa. preciso desse E o Estado. Piauí é pródigo com relação a isso. Eu fico impressionado. Isso é a história do Piauí toda é dessa, aquela história de que há um empresariado meio medo de investir, de ter a petulância que deve ter Medo da concorrência da concorrência, ir para a concorrência, né? livre, Ele tem né? medo dessa coisa. E sempre o Estado tem que estar dando É. o suporte, né? Mas aí Porque é no muito discurso, estranho. na E no política, discurso, somos contra o Estado mínimo, vamos acabar com isso, o Estado tem que sair. tem que Se sair, privatizar. se sair, É. eles acabam. É. Então é o Estado Porque não mínimo para os tem outros, os né? outros. Tirar a política pública, tirar a saúde, tirar a educação, tirar aí sim. Sai daí porque nós vamos entrar. Aí dá no que está Aí, dando, por exemplo, nos planos de saúde, né? Nos hospitais nos hospitais particulares. particulares. A gente falou a história aí que passou A um crise, périplo para poder fazer não, a um, crise foi ontem, fazer foi um, comigo. fazer Ontem, um para fazer um curativo. curativo, eu fui em 3 UBS, Não no tinha Municipal. material, né? Fui até no Hospital da Primavera, eu fui em coisas da Prefeitura de Teresina. No Hospital da Primavera, na recepção, a moça me disse, não, aqui já não faz curativo. Para resolver o meu problema, trocar um curativo, eu fui recorrer a uma amiga que é enfermeira e fui fazer Que é um absurdo. o curativo na casa dela. Já agora, falando de política, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, Roberto, tem uma novidade aqui. O ex-senador João Vicente Claudino, né, que já foi senador na coligação com o PT, né? Aliás, o PT elegeu um bocado de gente Muita nas costas, gente, né? muita gente. Vamos ver aqui. O João Vicente foi eleito junto com o Wellington, Com né? o Hélio, foi. Foi uma carona com o Wellington, né? Foi. Me lembro. Aí depois veio o Mano Ferri, Mano Ferro. eleito na carona com o Wellington, né? Aí Foi. veio quem? O O Marcelo já tinha uma Marcelo estrutura, Castro, mas já foi tem a na. sua É. própria coisa, agora deve vir um outro. Né? Aí o Ciro Nogueira veio eleito Também. na carona do PT, né? Quem mais? Essa história do Aí João quem não Claudino foi, quem abandonou o Wellington e a carona do PT não conseguiu se eleger. O Wilson Martins. Né? Eu gosto muito do João Vicente, o É um jeitão menino bom, dele, rapaz muito bom. bom. Agora, na política, ele tem que ter mais, como é que eu posso dizer, assertivo e tomar decisões e ser mais, Tem um como é que lado eu certo, posso tem um dizer? lado Mas não firme. é questão do lado, é a postura dele de eu vou para cá, mas quando chega em determinado momento, na hora das decisões, Ele recua. ele termina recuando, ninguém sabe bem por quê. E é um rapaz bom, tem boas Gente boa, intenções, comedido. muito comedido, é educado, É. sabe?
Mas ele sempre faz esses movimentos nas vésperas das eleições e lá na frente Recua. recua. É meio estranho, né? E é uma pessoa que poderia contribuir muito Muito, tem um bom para o estado do Piauí, potencial, é tem um bem potencial, intencionado, tem. compreende as necessidades do Piauí, mas tem algo que é mais, talvez seja da personalidade, eu A não sei, família tem história, tem né? história, né? Talvez seja da personalidade dele, que no final parece que a política é muita pressão, né? É. Você passa por muita pressão, né? Imagina na hora da decisão, parece que ele entra numa coisa e fica meio chateado e sai não Simplesmente, sei. eu não preciso Tomara que disso, vou ele é embora. uma pessoa que pode estar contribuindo com isso aí, não Então, assim, importa o lado que esteja, né? Mas então, assim, tem essa característica dele não, vamos dizer, marcar o gol. então vamos fazer o seguinte: nós estamos falando aqui do ex-senador João Vicente Claudino, um cara muito bom, o Roberto já falou aqui, uma pessoa decente, pessoa educada, mas o ex-senador João Vicente Claudino filiou-se ao Partido Progressista, que é presidido nacionalmente pelo senador Ciro Nogueira, né? A solenidade de filiação foi hoje pela manhã. O, ele, ele não falou, Roberto, se será candidato a alguma coisa. Ele evitou falar se será Uhum, candidato. O fato é que ele se filiou, e se ele está filiado, claro que o senador Ciro Nogueira e os demais, como o João Vicente é um bom quadro, uhum. né? Que agrega principalmente nesse setor É. empresarial, nesse lado que ele está se juntando agora, ele tem, eu acho que tem até mais afinidade, que é um lado mais ligado aos empresários, né? À iniciativa privada. Então pode ser que até que ele seja convencido a ser candidato a alguma coisa no próximo ano. Agora, Roberto, ontem eu abri uma imagem na internet que me chamou muita atenção. Queria que o Pedro mostrasse aí. O ex-ministro, ex-governador do Ceará, ex-deputado federal, Ciro Gomes, olha lá atrás, tá? Você Hum. vê ele aí, ó. É. Essa é a primeira aparição pública dele, né? Com líderes Ladeado da da direita e da direita e da extrema direita. extrema-direita. Aí você vai vendo, ó. Olha aí, ó, já tá. Ronaldo Caiado, o governador de São Paulo, Neto do Antônio Carlos o Antônio Magalhães, Carlos Magalhães Neto, né? Aí você vê mais aqui o prefeito de São Paulo, São Paulo, Ricardo Cado Nunes, Nunes, certo? Aí você vê a extrema direita e a direita, Tarcísio de Tarcísio de Freitas. Freitas, Roda aí, Pedro. Caiado, né? Ronaldo Caiado, você vê que, ó, Olha aí, tá toda a nata da a direita e da nata da extrema-direita. direita, extrema direita e o Ciro Gomes, Bem no ó, meio da muito à muita vontade com a vontade. galera. Ou seja, o que é que isso te mostra, Roberto John? Olha, eu acho que a extrema-direita ficou sem possibilidade de uma candidatura das que foram colocadas. Primeiro, pela Viável. pesquisa, as que foram colocadas até agora, Aham. de inviabilidade com relação ao Lula, e depois dessa história do Lula, a coisa, depois de Piorou. ONU, dessas coisas todas, independentemente de Lula já estava na frente e avançou muito nessa questão da defesa do Brasil, da soberania, levou esses grupos que estavam se reivindicando a dar uma recuada. O Ciro aparece desde algum tempo já como essa figura que vai para o embate e criou um certo ódio, uma certa situação com relação ao Lula e ao governo, e que eles acharam no Ciro agora a pessoa para salvá-lo Vai de ser o uma derrota. batedor Vai ser o oficial do batedor governo. oficial no governo, né? Né? No governo. Só que o Lula, do jeito que está embalado, é muito difícil, pode ser ele, pode ser quem for. Nas pesquisas, quem coloca o nome do Tem Ciro, muito fica falso sempre moralismo nisso? tem muito, muito falso moralismo. Ele tem aquela verve, Hipocrisia. né? Aquela verve na fala, né? Aquela coisa É toda aquele. de empolgado e De- tal, tal. Mas que não tem como enfrentar todo um mundo para Lula, ele é né? Que é ladrão, é ladrão, corrupto, é corrupto e bandido, tal, só ele que é o e que é o bom. bom. Mas isso não vale do sistema no sentido de compreensão da complexidade do país. Ele é muito bom no sentido das relações internacionais, da questão Fala bem, fala né? bem, Se expressa bem. mas o É bom de Lula, mas discurso. se comparar ele com o Lula, chega lá no. Então, é um embate, seria um embate bom, né? Na verdade, porque o Lula foi quem já foi ministro do Lula, o Lula conhece bem, né? É. Então eu acho que vai ser um bom embate. Eu acho que essa ida para ele aí, para esse grupo da extrema-direita, já é um sinal de que ele poderá ser ungido o candidato da extrema-direita e da Mas, direita. Roberto, o que eu acho é que assim, um cara como o Ciro Gomes já virar da esquerda, do PDT, do PSB,
essa virada, essa guinada para a direita, Mas, extrema-direita, mas preste é atenção, muito que decepcionante para o mas pessoal dele, mas não? veja aqui alguns exemplos. O Aldo Rebelo, o que que foi? Então, a tendência dessas pessoas que são extremamente radicais de uma determinada posição, com a passar dos anos, ele vai seguindo. Quando ele vê que não tem condições naquele padrão de alcançar o objetivo que ele pensa, eu vou me aliar ao que eu Isso é uma posso, questão sociológica. sociológica e política mesmo. Diga, eu vou me aliar a quem pode me alçar a isso, e aí perde-se toda a questão Do do discurso, discurso, da do- questão da moral, da questão como ele da sempre bota, ideologia. da ideologia, da Tudo questão que também. dizia no Tudo que dizia no passado perde. passado é jogado Esquecido. fora, porque o Aldo é muito parecido e essa situação do Ciro, esse movimento que ele está fazendo é isso. Tanto Lamentável. as falas, e é muito lamentável, porque é um cara que eu mesmo Né? admirava muito o Ciro, O Ciro, ao longo dos anos, foi se perdendo, foi muito, foi se virando, saindo, perdendo, foi indo, saindo, e atacando as pela pessoas sem a medir, incapacidade dele ter de aglutinar. limites no sentido dele se perde muito na fala quando ele vai se Né? expressar, isso afasta algumas pessoas e um receio Ele criou de ele problema, não, inclusive, na relação dele como o irmão, que é o próprio irmão, senador. que são Então, inimigos hoje, políticos, estão né? rompidos lá. Então, Então, o tem cara. essas dificuldades. O pessoal diz que em política, quando você não consegue aglutinar a sua própria família, É, pode esquecer. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que esse movimento aí, agora a imagem eu não tinha visto, aponta para ele ser o ungido ao candidato a presidente da República, pela esquerda, pela direita. pela extrema-direita. Pode esperar. Será que vai? Tudo bem. Vai. Então vamos aguardar, né? Tá aí. Estamos encerrando aqui mais um bate-papo com notícia. Agradecer ao Roberto, obrigado, Roberto, pela participação. Vamos voltar amanhã. Pedir aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Compartilhe aí os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal aí no YouTube e ative o sininho aí para você não perder nenhum episódio aqui do Bate-Papo com Notícia no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Boa noite.